De cara aqui no começo do vídeo, eu preciso falar pra você que eu tento criar conteúdo na internet há 5 anos. Já passei por várias plataformas, já tive blog, TikTok, já tentei no Instagram, no Pinterest, e o único que eu consegui ter consistência e ser feliz de verdade fazendo foi aqui no YouTube. Então, se você está assistindo esse vídeo com vontade de ter o seu canal, de criar conteúdo, de documentar tudo isso que você sente, que você quer falar, eu espero que esse vídeo te sirva de inspiração. E se você está aqui só por curiosidade, eu fico muito feliz em compartilhar com você tudo que está acontecendo. E se você é inscrito aqui do canal, muito obrigada pelo seu apoio, porque foi graças a você que o canal está crescendo, que está dando certo do jeito que está. Fazem 7 meses que eu tô fazendo vídeo aqui no YouTube e assim, tô muito feliz com como as coisas evoluíram. Hoje, aqui no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu estou com exatos 5.286 inscritos aqui no canal. E isso pra mim é uma vitória imensa. Eu consegui monetizar o canal em 4 meses de criação de conteúdo aqui. Monetizei ele através de um vídeo que eu fiz que deu um alcance muito legal, que foi o fim do Ozempic, né? O fim do Ozempic e o novo corpo ideal. E eu preciso ser honesta e te falar que você precisa de um vídeo para alavancar o seu canal e fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho, o seu conteúdo e afins. E no mês de maio desse ano, né, eu monetizei o canal, consegui com esse vídeo em específico, ele deu cerca de 60 mil visualizações, ele me trouxe 2.000 inscritos e as 4.000 horas assistidas. Na época eu estava com uns 200 e pouco inscritos e assim, em cerca de uma semana, né, de uma semana que eu já tinha postado ele, eu já tava com 2.000 e cacetada de inscritos. Ele foi realmente esse divisor de águas pra mim. Hoje eu tenho cerca de 30 vídeos longos aqui no canal, o restante é shorts. No começo eu tentei seguir a estratégia de postar um vídeo longo por semana e 2 shorts. Mas eu não gostei porque os shorts parecia muito com as outras redes sociais e assim, te dá visualização, mas não te traz conexão. E não era isso que eu queria aqui pro canal. E as estratégias que eu segui, que eu vi totalmente diferença, que fizeram o meu conteúdo mudar da água para o vinho, foram as seguintes. Eu separei, né? Eu comecei a focar sobre qual tipo de vídeo eu queria postar. Existem, assim, entre aspas, né, 2 caminhos para você seguir no YouTube. Você pode seguir pelo caminho dos vídeos que aparecem na barra de pesquisa, né, no pesquisar. Então, você pode seguir por esse tipo de vídeo, que é tutoriais, como fazer isso, quando fazer isso e tudo mais. Ou você pode seguir pelo outro caminho, que é na base dos recomendados do YouTube, que é por onde eu fui. Que são esses vídeos que aparecem quando você abre o aplicativo no seu celular, no computador, na TV, que seja, aparece lá os vídeos que o algoritmo recomenda para você. Então eu segui essa estratégia. E definir uma estratégia, para mim, foi tão importante quanto definir o nicho do canal. Os primeiros vídeos eu não apaguei, então se você quiser assistir, eles ainda estão aqui. Eu falava só sobre moda, sabe? Só fazia o que todo mundo já faz. Já estava fazendo o que todo mundo estava falando. Então, tinha, assim, uma ou outra pessoa que assistia, comentava, dava o like, mas era muito mais do mesmo. E aí, quando eu fui estudar, de fato, o que eu queria para minha criação de conteúdo, qual legado eu queria deixar aqui, e qual era a minha verdadeira essência, sem fazer mais do mesmo, isso foi importante para eu afunilar e chegar no nicho que eu estou hoje, que é moda e comportamento de consumo. E uma outra estratégia que eu segui para conseguir monetizar meu canal, aumentar meus inscritos, foi assim, foi cerca de um mês trabalhando isso, eu fiz literalmente o meu plano de fundo, porque eu não tinha cenário aqui na casa onde eu moro, é um apartamento pequeno e ele é alugado, então eu não quis mexer em nada, sabe, pro prateleira, pro quadro, pro nada, porque a gente ainda não tinha certeza de quanto tempo ia ficar aqui. Eu ficava muito chateada e sentia que isso afetava nos meus vídeos, por eu não ter um cenário legal, um cenário bonitinho. Então eu fiz
Esse quadro aqui ele é feito de cortiça e uma placa de madeira, o MDF, que você pode ter por aí também, por trás. E eu peguei todas as minhas revistas, peguei etiquetas de roupas de marcas que eu tinha, que eu gosto, e fiz todo esse cenário. Eu também imprimi algumas coisas, por exemplo, aqui tá escrito Geus, aqui tem a minha data de nascimento, aqui tem umas frases em francês, português, porque eu moro aqui na França também. E aí eu fiz esse cenário, e pra mim, assim, do momento que eu comecei a usar esse cenário, eu senti que mudou, sabe? Eu senti que a qualidade dos meus vídeos melhoraram. E falando de qualidade de vídeo, eu também investi em alguns equipamentos. O meu tripé, eu já tinha ele, eu comprei ele no Brasil antes de vir pra cá, mas eu investi no meu microfone e na minha luz. Eu investi nessa luzinha de LED aqui, que é a luz que eu uso para gravar todos os meus vídeos, e nesse microfone, que ele é simplesinho, ele é da Boya, mas ele é muito bom, ele tem a função de bloquear ruídos, porque eu moro numa casa com cachorro, com criança, num apartamento que tem reforma aqui fora quase todo dia, então eu consigo filtrar mais o som nele, fica mais claro, e eu achei que melhora a qualidade dos meus vídeos. Outra coisa também que foi um diferencial foi o fato de eu conseguir deixar o plano de fundo mais desfocado. E esse desfoque eu faço ele gravando no modo cinema do iPhone. Meu celular é um iPhone 14, e ele tem um modo cinema, e ele deixa o fundo mais desfocado. Se eu chego mais perto do fundo, ele deixa nítido, né? Se eu chego mais perto da câmera, ele foca só no meu rosto e desfoca o fundo. E eu achei que isso me lembrava o efeito de câmera profissional e aumentava a qualidade dos meus vídeos. Melhorava muito. E é importante te falar que todas essas estratégias que eu estou falando para você, eu comecei a aplicar no mês de abril. E já no mês de maio eu monetizei o canal. Então foi muito rápido. Foi um mês, assim, de foco, sabe? De foco mesmo. E eu consegui fazer crescer o canal. E a dica de ouro, se você ficou até agora no vídeo, é que eu fiz uma conta nova. Tem gente que fala que isso não importa, que isso não tem importância, que você pode criar na sua conta que você tem há muitos anos. Eu tenho uma conta no YouTube, uma conta pessoal minha, de 2014. Eu já tinha postado uns 2 vídeos nela e assim, o algoritmo dela eu já achava muito viciado, sabe? Não viciado, mas eu tinha medo de fazer daquele jeito. Então eu acabei criando uma conta nova, eu criei um e-mail novo, usei esse e-mail por um mês antes de começar a criar o canal, né? Fui estudar sobre como subir os vídeos, como fazer tudo certinho, e criei a conta do YouTube a partir dele. Talvez seja isso, talvez não seja, mas talvez seja o conjunto de coisas. E, inclusive, quando você vai na descrição aqui do meu canal, lá em cima, você aperta o mais para ver mais, aparece a data de criação do canal, que é de janeiro de 2025. Eu preferi fazer dessa forma, porque eu queria deixar o algoritmo bem limpinho, sabe? Eu não divulguei os meus vídeos para conhecidos, para amigos, para parentes no começo. Até o mês de junho, eu acho, eu deixei rodar sozinho, organicamente, pelo YouTube. Mesmo que às vezes tinha vídeo que tinha 30 visualizações, sabe? Já aconteceu. Até o vídeo de ter 60 mil. Então eu deixei o algoritmo trabalhar para encontrar o público que vai gostar e que gosta do tipo de conteúdo que eu crio. Você consegue ver no YouTube Studios a sua taxa de cliques, quanto tempo de retenção o seu público geralmente tem. Então eu preferi trazer esse canal novinho, em folha, sabe, do zero, e não usar as minhas contas pessoais. Até porque eu tentei criar conteúdo na minha conta pessoal do TikTok, na minha conta pessoal do Instagram, do Pinterest, e nenhuma deu certo. Então no YouTube, como eu queria que desse muito certo, eu fiz tudo diferente. Eu criei a conta nova, fui postando para eu conhecer, ver como que funcionava o canal, ver como que funcionava postar vídeos mesmo em si, fazer descrição, fazer thumbnail, fazer título, hashtag. E aí depois que eu já estava dominando um pouquinho mais essas técnicas, eu fui para a estratégia do canal, que foi o que mudou tudo para mim. Em relação a números, até o mês de julho, né, contando
eu monetizei em maio, então maio, junho, julho, em 3 meses eu fiz 130 euros no canal. Não é suficiente para pagar as minhas contas, de forma alguma. Mas, pela primeira vez, eu estou tendo retorno financeiro de algo que eu queria fazer. Eu não sei quando é que eu vou começar a buscar mais parcerias, até porque eu preciso ter mais tempo para dedicar aqui o canal para isso, mas eu já fiquei super feliz com o resultado. Até então, eu achava que a estratégia era só continuar. Mas assistindo alguns vídeos, sabendo aonde eu quero chegar, eu consegui parar de patinar e começar a andar de fato, seguir esse rumo de criador de conteúdo. Eu acho importante falar os valores aqui, apesar de achar isso bem pessoal, porque eu sei que tem gente que sonha em fazer esse tipo de coisa, que às vezes acha que não consegue porque é travado, porque tem muita vergonha. Mas um exercício que eu fazia no comecinho, que me ajudou muito, foi conversar com o espelho. Sabe, você é criativo. E ponto final. Você tem algo a dizer. Você tem as suas opiniões. Você tem algo a agregar a alguém. Então, a gente não pode ficar muito preso a esses bloqueios. E além de você se expandir, deixar o seu legado, você ainda tem retorno financeiro nisso, que é o que está acontecendo comigo e eu estou muito feliz. Enfim, essas foram as minhas estratégias, o que eu usei para fazer o canal crescer, para fazer o canal sair de 0 seguidores, de poucos seguidores, a 5 mil em pouco tempo. Inclusive, eu tenho meu caderninho de metas do ano, que em janeiro, quando eu fiz aqui o canal, eu tinha escrito que eu queria chegar até o final do ano com 5 mil inscritos e o canal monetizado. E eu consegui bater isso no meio do ano, sabe? Em junho. E isso me deixou muito feliz, porque eu achava que era algo que demoraria muito tempo. Então foi onde eu vi que foco e estratégia são essenciais, são muito importantes. E outra coisa, eu faço um vídeo por semana, que é o máximo de tempo que eu consigo dedicar, porque eu gosto de trazer referência bibliográfica, eu gosto de deixar os links aqui, então eu preciso de tempo para dedicar para isso. E eu consegui fazer tudo isso que eu tô te falando, né? Consegui monetizar o canal, consegui ter as horas, consegui ter os inscritos em pouco tempo, fazendo um vídeo longo por semana. E se eu conseguir, você consegue também. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu apoio. Espero ter te ajudado e já te vejo nos próximos vídeos.